As redes sociais hoje fazem parte da nossa realidade, então elas são necessárias. Hoje a gente tem uma facilidade de comunicação através das redes sociais. Se a gente vamos pegar um tempo de 10, 15 anos atrás, determinadas informações nos chegavam tardiamente, inclusive informações políticas, né, que muitas vezes a gente era direcionado a um ato, a um comportamento, por falta de um conhecimento, por falta de uma informação. Então, hoje, através das redes sociais, a gente tem um mundo muito mais ágil, principalmente na questão da informação. Então, as redes sociais têm um aspecto necessário, um aspecto positivo. Onde é que as redes sociais podem nos levar a uma desconstrução, inclusive, das relações familiares, que é o ponto preocupante para nós? Porque, como você falou, é a célula, é o núcleo social. Tem um dito popular e que é muito real, tudo começa em casa, e é fato, né? É o aspecto de como a gente faz uso dessas redes sociais. Elas podem ser benéficas na construção de todo um processo de comunicação, mas elas podem ser também maléficas, quando usadas de forma muito intensa, sem controle, né? Então, nesse sentido, elas podem desconstruir, sim, laços afetivos, laços emocionais. Por quê? Porque os sujeitos, eles ficam muito isolados no seu mundo. Apesar de estar se comunicando com outros, né, eles, dentro do seu ciclo familiar, do seu meio doméstico, essa comunicação fica isolada. Então, esse sujeito ele passa a ter um isolamento onde ele deveria ter sua principal comunicação. Então, é uma contradição e as consequências disso podem não ser benéficas. O celular é negativo? Não. As mídias são negativas? Não. Os jogos, por si só, são negativos? Não. Eles podem auxiliar no desenvolvimento da atenção, no raciocínio lógico, na competitividade? Podem. E onde é que está a negatividade das coisas, que é pauta aqui do nosso diálogo? É como isso é usado. E aí eu respondo a você. Se o pai ou a mãe, né, e que às vezes pela rotina do dia a dia, não teve aquele bom senso ou aquele tempo de sentar com o filho e dizer, ó, eu estou lhe dando um celular, mas você vai usar o seu celular dessa forma, dessa forma, dessa forma, dentro das conveniências da rotina diária, porque as crianças, adolescentes e nós, adultos, precisamos ter uma rotina organizada. Então, se eu não organizo essa rotina, não é um jovem ou uma criança que vai conseguir organizar. E depois, para esse jovem ou essa criança ter isso retirado, é complexo. Então, às vezes, os pais querem impedir algo que, sem perceber, eles estimularam o uso desorganizado. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, né? Sim. E aí, eu deixei, né? Porque teve, de alguma maneira, uma conveniência para o adolescente, para a criança, e dentro do cotidiano familiar. Mas, quando eu percebo que aquilo já está exagerado, eu quero retirar. E aí isso causa uma frustração significativa a esse adolescente. Então, eu deixo até uma sugestão, né, para os pais, assim, dar uma parada com os filhos, pensar junto com os filhos qual o melhor horário, como isso pode ser utilizado. Não é nem perder tempo. Tira um tempo de meia hora, 40 minutos e dialoga com esse filho. Negocia com esse filho. Organiza a rotina. Isso não é uma coisa difícil, tá? É uma negociação que vai ser, inclusive, produtiva na relação de pai, filho, mãe, filho, cuidador, né, e adolescentes e crianças. A gente não pode negar que cada sujeito é um sujeito. Nós temos um universo de características de personalidade, características de comportamento, que, às vezes, a gente pensa conhecer alguém e a gente não conhece. A gente não sabe que tipo de reação, que tipo de influência o sujeito vai estar muito mais suscetível ou não, tá? Ou seja, se eu tenho um jogo, que é um jogo que trata muito de cenas violentas, competitivas, para uma criança, um adolescente, aquele jogo pode não ter tanta influência, mas para o outro pode, né? E como? Então, eu vou saber mediar isso. Veja que isso é complexo. Aí eu digo assim, ó, no risco,
o pouco uso é o ideal. Por que pouco uso? Porque, veja, Conrado, eu não acho hoje, é uma reflexão que eu faço, que os pais hoje têm condições de impedir, porque as mídias elas são abertas, elas são muito acessíveis. E se eu estou impedindo aqui, na escola, com os amigos, ele vai ter acesso. Então, é muito mais prudente eu orientar como usar do que eu impedir o uso. Agora, eu também ficar atento ao tipo de reação que meu filho está tendo, que é isso que eu quero dizer. Porque eu posso ter 2 filhos assistindo, jogando, competindo com os mesmos recursos de jogos. E eu posso ter um que está tranquilo, não está tendo tanta influência, mas o outro eu já percebi um comportamento um pouco mais agressivo. Quando eu estou impedindo ele de fazer algo, ou dizendo que ele não pode fazer por uma questão de regra doméstica, ele já não tolera mais tanto a frustração. Então, eu posso até deduzir que o jogo, para aquele ali, está tendo uma influência mais negativa do que para o outro. Então, qual é a orientação? Sentar, mostrar que o jogo é acessível, mas que ele tem que ter o lugar de jogo. Ele não pode ser um vício, em primeiro lugar. E eu vou usar o termo vício porque é um termo de cotidiano que todos vão me entender, tá? Um vício, ele não pode ser um vício, porque na hora que ele se tornar um vício, o sujeito, uma vez tendo esse vício retirado ou ficar sem ele por algum tempo, ele vai sofrer consequências emocionais. Ele vai ter frustração, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar irritado. Então, traz para aquele adolescente uma consequência que ele não necessariamente precisaria ter, principalmente porque é um recurso interativo, é um recurso que deveria estar vindo para ele observar alguns processos, ser ágeis, enfim. Então, assim, impedir uma criança ou uma adolescente de ter acesso a jogos, né, que tem uma influência violenta, a gente sabe que hoje é praticamente impossível. Ele vai ter esse acesso, né, em qualquer lugar, porém, assim, ter os pais, os cuidadores, ter essa sensibilidade para fazer essa observação. Até porque a geração de pais atuais é uma geração que também vem dessa rotina, a maioria deles já conhecem esses jogos, né, os pais mais jovens. Tem pais que, inclusive, jogam, né? Então, eles são conhecedores desses recursos e aí eles conseguem, inclusive, avaliar qual jogo é mais adequado, qual jogo é menos adequado, dentro das características mais específicas dos seus filhos.